Queria compartilhar com você hoje um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 3 ao 7. Na próxima oportunidade eu vou estar falando sobre os primeiros versículos. Na verdade eu me sentei para preparar a mensagem nos primeiros versículos, mas Deus direcionou de maneira diferente. Nós só temos que obedecer. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 3 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Diga: bom soldado. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Diga: agradar. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amém, queridos? Paulo usa nesse texto o exemplo de 3 figuras de linguagem para nos ensinar acerca de alguns princípios que nós devemos ter na nossa vida cristã, alguns princípios necessários para nós termos uma vida cristã vitoriosa. É comum nós ouvirmos, não é? Muitas receitas prontas de como ter uma vida vitoriosa. 7 passos para isso, né? 7 semanas para aquilo. E Paulo ele nos fala de alguns princípios para nós termos uma vida de vitória e não somente momentos de vitória. Sabe, viver dar passos de fé é fácil, querido. E na igreja 7 quartas-feiras é fácil. O desafio de Deus para nós é viver uma vida de fé. Não é uma semana, não é um mês, não é um ano, é uma vida. É uma trajetória de fé. É uma trajetória de vitórias no dia a dia. E Paulo usa algumas figuras nesse texto para ele nos ensinar alguns princípios necessários para termos uma vida cristã vitoriosa. Ele nos fala do soldado, ele nos fala do atleta e ele nos fala do lavrador. E ele nos ensina alguns princípios através dessas 3 figuras. E o objetivo desta palavra é fazer essa analogia, sabe? E aí eu quero me ater um pouco mais à questão do soldado. Jesus, quando ele falava das parábolas, ele usava histórias, né, de acordo com o público que ele conversava. Se ele ia falar para o povo do campo, ele falava sobre o lavrador. Então, de repente, se eu for pregar essa palavra um dia, né, numa zona rural, né, num local onde o público seja um outro, eu usaria mais a figura do lavrador, mas também vou me ater um pouco a ele. Mas eu queria fazer uma analogia do soldado que presta serviço militar, né, e o soldado que presta serviço ao Senhor dos Exércitos. Porque eu creio que para nós aqui é mais fácil nós entendermos, né, essa relação. Primeira coisa que nós precisamos entender é que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a força que era usada, que era empregada naquela época nas guerras, e a gente sabe que havia muitas guerras, a força que era empregada nessas guerras era o exército. Você não vê na Bíblia falar de marinha e nem de aeronáutica, embora hoje nós tenhamos essas forças, né, como forças armadas também. Mas naquela época a força que era aplicada, que era utilizada, era o exército. Em vários momentos nós vimos quando Naamã, que era comandante do exército do rei da Síria, né, o exército, né, dos assírios, o exército de cada cidade. Então, e aí nós vamos
entender um pouco dessa relação que Paulo usa para nos ensinar alguns princípios. E como que começa a convocação de um soldado para o exército brasileiro, querido? No nosso país, especificamente, há uma lei que diz que o serviço militar ele é obrigatório, né? Todo jovem, aos 18 anos, ele tem que se alistar. Se você não cumprir isso, você é impedido de prestar concursos públicos, você é impedido de uma série de coisas, porque o serviço militar ele é obrigatório. Então o jovem ele vai lá na junta militar lá da sua região, se alista, no dia determinado ele vai lá, se apresenta, né? E aí então ele dá-se o início de um processo seletivo. O jovem ele vai ser submetido a um processo de avaliação, né? Porque há muita gente, aí vem vários testes como exames, saúde, né? Saúde física, saúde mental, né? Vem a questão de investigação social. Há um processo, porque o Brasil, o exército, ele não pode acolher todo mundo. Então nesse processo eles acabam escolhendo quem realmente vai prestar o serviço militar durante um determinado período. E aí vai o processo de escolha, ali se define os aprovados. O contingente, por ser muito grande, né, o que acontece? O processo de seleção vem por conta do contingente ser muito grande. E aí eles são escolhidos para incorporar ou não no serviço militar. Uma vez que ele entra, o soldado, ninguém entra no exército sendo um bom soldado. Quando você é escolhido para fazer parte daquele exército, a partir do momento que você é selecionado, que você é escolhido para fazer parte, inicia-se então um processo de treinamento. Diga comigo, treinamento. Uma vez que ele ingressa no serviço militar, o soldado ele vai ser preparado para quê, queridos? Para que o soldado é preparado no exército? Para quê? Para servir, mas em quê? Na guerra, não é isso? O exército, o soldado do exército, ele é preparado para atuar em casos de guerra, para proteger o país nas suas fronteiras, para proteger o país contra o ataque dos inimigos. É para isso que o soldado é preparado. Esse é o objetivo das Forças Armadas. Elas existem justamente para garantir a guarda e a defesa da sua pátria em toda a extensão territorial. É por isso que onde há fronteiras, o exército é mais fortalecido, porque a missão número 1 do exército é proteger a sua pátria da invasão do inimigo. Esse é o objetivo do exército. E aí o soldado ele entra e ele começa a ser preparado para isso, a ser treinado, porque ninguém na hora que é escolhido, né? Ninguém na hora que é recrutado já é um bom soldado, já está pronto para a guerra. Exige treinamento, exige preparação. E aí ele vai receber esse treinamento, ele vai receber armas, né? Durante esse primeiro ano que ele passa lá, o período de 1 ano, ele vai aprendendo, ele vai tendo experiências individuais ali. Ele é treinado em várias áreas da sua vida. O processo de treinamento, o processo de preparação, não é somente ele saber usar uma arma, não. Ele é preparado. O objetivo quando ele ingressa é fazer dele um bom soldado. Um bom soldado. Um soldado capaz de atuar bem na guerra. Um soldado que é capaz de defender, de cuidar bem do seu país. E para isso há uma série de princípios que são tratados na vida do soldado, para que ele se torne um bom soldado e cumpra bem a sua missão de proteger e de cuidar da sua pátria. Então eles vão sendo treinados, vão sendo ensinados, tornando-se aptos, né, em condições de combater e defender ali em qualquer situação. E aí, como o servo de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, e em vários momentos a Bíblia se refere a Deus como sendo, né, o Senhor dos exércitos. A Bíblia em vários lugares se refere a Jesus como sendo o nosso general.
né? Tem louvores que a gente fala, né? O nosso general é Cristo. E a Bíblia em vários momentos nos coloca como soldados do exército de Cristo. E aí a grande pergunta é: será que nós realmente somos soldados? Será que nós temos entendimento com que propósito nós fomos convocados? Você acha que o soldado, quando ele é convocado para servir o exército, ele é convocado, aí está lá a guerra acontecendo, e ele lá no quartel, sentado, tranquilo, assistindo televisão, trocando mensagem no WhatsApp, né, Facebook? Não. O soldado, ele sabe, quando ele entra no exército, ele é ensinado qual é a missão dele, para que ele vai ser preparado. E conosco não é diferente. A Bíblia diz que nós, os servos, nós somos soldados que pertencem a um exército, cujo comandante, a Bíblia diz que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso general, Ele é o nosso comandante, Ele que dá as ordens. E qual o objetivo desse exército? A salvação do seu povo, ou seja, preservar vidas para a eternidade, conquistar vidas das mãos do inimigo e proteger a igreja de Cristo. Essa é a missão do exército de Cristo: conquistar, tomar, tirar, invadir o território do inimigo e resgatar vidas de lá. Se como nós tivéssemos vários soldados que foram capturados em guerra, e a nossa missão, a missão da igreja, é ir lá e resgatar essas vidas das mãos do inimigo. Nós temos uma missão, nós fazemos parte de um exército, nós temos um comandante, nós temos uma missão a ser cumprida. É isso que a Bíblia nos fala, é isso que Paulo está querendo que os seus discípulos entendam. É isso que Paulo queria que a igreja, que é a quem ele escrevia, entendesse. Era isso que ele queria que Timóteo entendesse, que a igreja de Cristo entendesse. Conosco não é diferente. E para que a gente obtenha a vitória, para que a gente possa cumprir com êxito a nossa missão, nós precisamos nos tornar bons soldados. Não basta se alistar, não basta decidir fazer parte desse exército, mas da mesma maneira que o soldado precisa de treinamento, de preparo para cumprir a sua missão, nós também precisamos de preparo e treinamento para enfrentar o inimigo e cumprir a nossa missão. O soldado de Cristo, ele tem um general. Quando a Bíblia fala que general, que Cristo é o general, general é o mais alto posto do exército brasileiro. É o mais alto posto, é aquele que manda em todo mundo, ali dentro do exército não tem ninguém acima dele, Então ele diz que Cristo é o nosso general. Nós temos o soldado de Cristo, ele tem um general. O soldado de Cristo, ele tem uma missão. O soldado de Cristo, ele tem um inimigo. E o soldado de Cristo, ele precisa se preparar para cumprir a sua missão. Nós temos ou não um inimigo a ser vencido? Sim ou não? Temos. Existem vidas que estão cativas, que estão presas, que estão reféns na mão desse inimigo, sim ou não? E aí a pergunta é: será que nós estamos preparados para cumprir a nossa missão? Para que a gente possa ser um bom soldado, são necessários alguns requisitos, algumas questões que eu quero tratar com você hoje à noite. A primeira delas é que é necessário conhecer o nosso chamado e a nossa escolha. Como que começa a convocação de um bom soldado para o exército de Cristo? Como que começa? Para o exército brasileiro, a partir do seu alistamento e do seu recrutamento, quando você é escolhido. Para o exército de Cristo, o nosso chamado começa quando cada um de nós somos chamados e aceitamos fazer parte do exército de Cristo. Quando nós decidimos aceitar a estar debaixo da autoridade do nosso general, ali começa o nosso chamado, ali começa a nossa escolha. E aí tem um detalhe, que no exército brasileiro você é obrigado a servir.
ou pelo menos a se apresentar. No exército de Cristo não. No exército de Cristo você é convidado, você é chamado, você é desafiado, mas você tem a liberdade de dizer: eu não quero fazer parte desse exército. Mas a partir do momento que você decide fazer parte desse exército, você não pode dizer: eu não quero ir para a guerra. A partir do momento que você decide fazer parte desse exército, a guerra passa a ser uma obrigação nossa, que começa quando nós somos escolhidos por Ele. Quando Ele nos escolhe para fazer parte desse exército. João 15,16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vá e dê frutos, e que o vosso fruto permaneça. Ele nos escolheu para fazer parte do seu exército, para servirmos na sua obra. A diferença é que não somos obrigados a aceitar a sua escolha, não somos obrigados a servir, não somos obrigados a servir. No exército brasileiro sim, no exército de Cristo não. Cristo não quer ninguém na sua tropa contra a sua vontade. Cristo não quer ninguém no seu exército que não seja voluntário, que não seja por amor. No Brasil se perdeu muito essa questão do patriotismo, né? Se perdeu muito. Mas uma das características do exército brasileiro, ou de qualquer exército nacional, é o patriotismo, é o amor à pátria. O cara não vai para a guerra por causa de dinheiro, porque ele não sabe nem se ele vai voltar. Ele vai para a guerra disposto a morrer, porque ele ama a sua pátria. Eu estava nos Estados Unidos no dia 4 de julho, quando eu fui ministrar lá sobre os projetos sociais. E no dia 4 de julho tem uma determinada hora, e a gente vinha caminhando na rua, e numa determinada hora que tem uma queima de fogos, todos os americanos, em qualquer lugar que eles estão, eles param e eles se viram em direção à queima de fogos, e ele tem uma atitude de reverência, demonstrando ali o amor deles à pátria. Você sabe que o americano é bicho enjoado quando fala de patriotismo, porque o soldado, ele tem que estar ali por amor, não é por obrigação. O soldado de Cristo, ele tem que fazer parte do exército por amor. Ele tem que estar disposto a participar da guerra por amor. Ele tem que estar disposto a participar do treinamento por amor, e não somente por causa do dinheiro. E uma vez que nós somos chamados pelo Senhor e aceitamos o seu chamado, somos convocados por Ele, e a partir desse momento então nós começamos a preparação. Há a necessidade de nós nos prepararmos para participar efetivamente do seu exército. Quanto mais participamos, mais aprendemos do Senhor. A cada dia o Senhor nos ensina, cada dia o Senhor nos fortalece, a cada dia o Senhor nos dá estratégias para vencer o combate. O que eu quero que você entenda é que para ser um bom soldado precisa de treinamento. Para ser um bom atleta precisa de treinamento. Para ser um bom soldado de Cristo precisa de treinamento. E é através dessa preparação, sabe, é que Deus vai selecionando. Você foi escolhido, você foi chamado e você aceitou. E aí nós vimos no início que o exército, ele faz um processo seletivo. Todos os brasileiros são chamados, mas alguns são escolhidos. Você já ouviu isso em algum lugar? Você já ouviu essa coisa de ser chamado e escolhido em algum lugar? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual é o critério que você acha que o exército usa para escolher? Qual é o critério que você acha que vai fazer a diferença na escolha daquele que vai realmente fazer parte do exército? Da mesma forma como o número de alistados no serviço militar, eles são muitos, mas depois do processo seletivo, apenas um número reduzido é escolhido. A Bíblia nos diz, né, em Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Muitos de nós, queridos, testemunhamos que algumas vidas que chegaram para a obra e hoje já estão mais no nosso meio. Todos nós conhecemos uma história assim. Pessoas que foram chamadas, aceitaram, mas hoje já não estão mais. Onde que foi o erro? O que faltou? O que falta para um soldado quando ele é dispensado do exército? O exército não, a natureza do exército não é de dispensar. Ele precisa de soldados, mas ele não precisa simplesmente de soldados, ele precisa de bons soldados. Ele precisa de bons soldados. E aí, quando a gente observa no processo de escolha, o servo de Deus, um soldado que pertence a um exército, ele precisa conhecer o seu comandante, ele precisa conhecer o seu exército, mas acima de tudo ele precisa de treinamento. E é aqui que eu quero chamar mais a sua atenção. Quando você entra no exército, você recebe roupa, sapato, tudo adequado para a batalha, não é isso? Sim ou não? Você recebe novas vestes, vestes adequadas para a guerra. Quando você entra no exército, você recebe armas, e você é treinado para poder usar as armas na guerra. O soldado, para ele viver dentro do quartel, ele recebe a sua farda, o seu sapato especial. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando nós decidimos fazer parte desse exército, o Senhor nos dá novas vestes. Jesus mandou chamar os convidados para a festa de casamento. E durante a festa ele olha e vê alguém que não estava com as vestes adequadas, que eram vestes nupciais que se usava na cultura da época para uma festa de casamento. Jesus disse: como é que você entrou aqui? O que você está fazendo aqui sem estar usando as vestes adequadas? E ele manda que seus servos peguem ele e tirem da festa. Se nós queremos fazer parte do exército de Cristo, existem vestes adequadas. Eu não estou falando de um vestido cobrindo o dedão do pé. Eu não estou falando, sabe, de um paletó e de uma gravata. Estou falando de vestes interiores que Deus nos dá, se nós quisermos fazer parte do seu exército. Quando a Bíblia diz que Deus nos dá novas vestes, Ele está dizendo que Ele nos dá uma nova vida, um novo coração, novas atitudes, novos valores, novos princípios, que sem eles é impossível fazer parte do exército de Cristo. Mas Ele também, e aí a gente lembra quando o filho pródigo, quando volta à casa do pai, a Bíblia diz que ele recebe novas vestes e uma sandália colocada nos seus pés, porque aquela veste era adequada para ele viver a vida desregrada que ele estava vivendo. Mas quando ele volta para a casa do pai, ele recebe novas vestes. Um bom soldado, ele precisa usar as vestimentas adequadas. A roupa do exército, você observa que ela é o verde, né, que confunde com as árvores, para que na hora da guerra ele consegue se esconder do inimigo. Da mesma maneira que as vestes da santidade nos escondem do pecado, nos escondem do inimigo. As vestes da obediência, da fidelidade, do perdão. Quantas vestes que Ele tem para nós, que se nós quisermos ser um bom soldado, que anda em vitória e que não deseja ser capturado pelo inimigo. Em filmes, quantas e quantas vezes a gente vê que o soldado ele não é capturado por causa das vestes? O inimigo passa do lado, né? E ele ali camuflado no meio do mato, o inimigo não vê, porque ele está protegido. Quantas pessoas têm sido capturadas pelo inimigo porque não estão com as vestes adequadas? O bom soldado, quando ele recebe as armas, os soldados, eles estarão ali durante o treinamento
ele aprende não somente a manusear a arma, mas ele aprende qual arma ele deve usar em cada situação. De acordo com a batalha, de acordo com a guerra, de acordo com o momento, ele tem uma arma específica para usar. Ele é treinado para isso, né? As armas deverão estar limpas ali, preparadas para o uso a qualquer momento. O servo do Senhor, ele recebe armas para lutar, para ir para a guerra. Gálatas 6 nos fala dessas armas: a espada do Espírito, couraça da justiça, calçar os pés no Evangelho, capacete da salvação. Armas que o Senhor nos dá, armas para cada circunstância, para cada situação. Ei, sabe por que um monte de gente dentro da igreja andando em derrota? Primeiro, porque não tem treinamento, porque não é um bom soldado, porque faltam os treinamentos, né? O que você acha que nós estamos fazendo aqui? O que você acha que a gente faz às quartas-feiras no Tadel? O que você acha que acontece na célula? É treinamento, querido. Porque a guerra já começou há muito tempo, porque muita gente já morreu nessa guerra, mas tem gente que ainda não acordou. O inimigo já está destruindo gente faz muito tempo. Tem gente que está usando as armas erradas. Você quer vencer uma luta espiritual com a arma carnal, você não vai vencer nunca. Você quer vencer uma luta espiritual sem orar, sem jejuar, sem ler a palavra, sem ter intimidade com Deus. Você quer vencer uma luta espiritual sem congregar. Sabe quando que você vai vencer o diabo assim? Nunca. Tem gente que faz parte do exército e não conhece uma arma de ataque, uma arma de defesa. Ah, pastor, e tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia. Se você não conhece nem quais são as suas armas, muito menos como usá-las, muito pior em que momento usar cada uma delas. Aí vive andando em derrota, porque não conhece, não se prepara, sabe? É necessário ser treinado para saber usar as armas, para saber quais armas usar. Os bons soldados, aliás, um soldado, para se tornar um bom soldado e vencer a guerra, ele precisa de treinamento. Ele precisa de treinamento. Não é pelo seu próprio conhecimento. Ninguém chega no exército: ah não, me dá sua farda aí, a arma que eu já vou, que eu já estou pronto. O bom soldado, ele sabe usar a arma certa para cada ocasião. Você lembra da história de Davi? Quando Davi chega lá que Golias está envergonhando o povo de Israel, e Davi se dispõe a lutar contra ele, a Bíblia diz que primeiro ele coloca toda a roupa, a armadura de Saul. Ele pega, bota aquele peitoral de aço, aquelas lataria toda, e a Bíblia diz que Davi não consegue nem se mexer. Ele diz: rapaz, sabe uma coisa? Arranca tudo aquilo e diz: eu vou com a arma que eu sei usar. E ele usa a arma certa e ele derrota o gigante. Tem gente perdendo vitória para anão. Tem gente que não consegue vencer nenhum anão, com todo respeito aos anões, muito menos um gigante. Como que você vai vencer um gigante? Sem treinamento, sem preparo, sem conhecimento. Um dos maiores segredos de uma vitória, querido, é saber usar as armas certas. Não se vence luta espiritual com arma humana, e não se vence luta humana com arma espiritual. Ah, pastor, e como que eu tenho discernimento para saber o que é, o que não é? Treinamento, vida com Deus, preparação. Quando eu falo de vencer luta humana com arma espiritual, ou luta espiritual com arma humana, eu lembro de uma história muito interessante.
Nós estávamos nessa quadra aqui, tinha um futebol e um voleibol todos os sábados. E toda a igreja vinha para cá. Depois do culto jovem, a gente se reunia aqui. Ainda eram poucas pessoas, vinha a igreja toda, não era só os jovens não, os adultos, vinha todo mundo. Aí tinha primeiro tinha voleibol, aí depois tinha o futebol dos homens, e no final tinha um desastre que era o futebol das mulheres, né? E aí você imagina quanto de canela roxa saía aqui. Estava aqui, e de repente chega algumas irmãs da igreja. Se eu não me engano, a Irlene até estava junto no dia. Se eu não me engano, eu sei que estava a Nadir, estava Socorro, e algumas outras que tinha célula lá na casa da Nadir. E aí elas chegaram: pastor, vamos ali que tem um rapaz ali que está possesso. Pastor, vamos, porque nós já oramos, nós já... Aí tudo suada. Eu falei: vamos, né? Corri para lá. Quando eu cheguei lá, era um rapaz, a gente daqui da região. Ele tinha problema com álcool. E de longe, quando eu olhei, eu vi que ele estava bêbado. E ele tocando terror lá para todo mundo, como se tivesse possesso. E as irmãs, olha que as irmãs já tinham orado, meu amigo. As irmãs já tinham orado, chega, estava suada, desidratada. Quando eu cheguei de longe, aí ele se armou para vir para cima de mim. Aí eu olhei e digo: venha, pode vir, porque demônio eu expulso na oração, mas cachaça e bebo comigo é no braço, venha. Aí ele olhou para mim e disse: meu pastor, veio, me deu um abraço. Eu digo: agora vá para casa, tomar banho e dormir, que é o que você precisa. Pronto, ele foi para casa, tomou banho e foi dormir. Você vai expulsar demônio, o cara está embriagado só? Não se vence luta. Você podia orar ali a noite todinha, querido, ele ia continuar bêbado. Pode ter certeza. Podia pegar a Bíblia, bater nele com a Bíblia. Podia pegar a Bíblia, botar no liquidificador, né, com um pouquinho de água, com um pouquinho de óleo, né? Vamos pegar a Bíblia, vamos bater aqui com um pouquinho de óleo, vamos dar para ele beber. Ele ia continuar bêbado. Podia derramar óleo na cabeça dele, ele ia continuar bêbado. Um bêbado, oleoso, brilhoso, mas ia continuar bêbado. Luta espiritual se vence com armas espirituais. Luta humana se vence com arma humana. E tudo isso nós aprendemos no treinamento. Temos perdido muitas batalhas por falta de treinamento. E aí eu queria ver com você rapidamente algumas características do bom soldado. Um bom soldado, ele é alguém submisso. Não se admite no exército quem não obedece às ordens do seu comandante, querido. Talvez você conheça a história de pessoas que foram expulsos do exército por indisciplina. Na linguagem bíblica, rebeldia. Um bom soldado, ele é submisso. O bom soldado, ele obedece ao seu comandante. Davi obedeceu, Saul não obedeceu, e Saul perdeu a sua liderança. O bom soldado é aquele que obedece o seu comandante, o seu general. Se você é um soldado do exército de Cristo, você deve toda a submissão a Ele, aos planos dEle. Quem tem a estratégia é Ele. Por que será que se exige tanta submissão de um soldado, querido? Você já parou para pensar nisso? Sim senhor, não senhor, né? Direita, esquerda. Por que se exige tanta submissão de um soldado? Sabe por quê? Porque na guerra, preste bem atenção que eu vou falar para você. Durante uma guerra, não dá tempo para o comandante sentar e dizer assim: gente, vem cá, deixa eu explicar para vocês por que nós vamos atacar por aqui. Sabe, é por causa disso, é por causa daquilo. Sabe, deixa eu explicar para vocês. Vamos colocar em votação, né? Para saber quem concorda que a gente vá pelo sul, quem concorda que a gente vá pelo norte. Dá tempo, querido. Guerra é tomada de decisões rápidas. E eles precisam de bons soldados, que na hora que a direção é dada, na hora que o comando é liberado, eles estejam dispostos, porque eles confiam no seu comandante. Eles confiam no seu comandante. Eles confiam no seu general. É por isso, há um comando que conhece o inimigo, sabe como vencê-lo. A estratégia da guerra, ela não é traçada no campo de batalha, não, queridos. A estratégia da guerra, ela é tratada no quartel-general.
Aquelas pessoas que se prepararam, que conhecem da estratégia, e quando eles vêm, eles dizem: nós vamos por aqui. Quantas vezes a gente vê o povo de Deus vencendo a batalha? Deus diz assim, ó: pela manhã bem cedo vocês saem, acampem, né, à margem do rio, né, quando for à noite vocês vão. Ele dando a estratégia. Mas tem gente que só quer fazer o que o narizinho aponta. Não se submete à direção de ninguém. Não se submete. Eu acho que se Jesus descesse e fosse falar face a face com ele, ele também não se submeteria. Característica de um bom soldado: ele é submisso. Outra característica do bom soldado: ele é disciplinado. O que é alguém disciplinado? É alguém que observa as normas. Uma das bases do militarismo é a disciplina. São duas, né, sobre as quais ele é construído: hierarquia e disciplina. Disciplina é um dos principais pilares do exército. Um soldado disciplinado, ele executa as missões conforme a direção do seu comandante. Deus disse para Saul: vá lá, destrua o povo, mas não traga nada, destrua tudo. Aí Saul vence a guerra, pega, porque Deus não conhece, né? Eu vou levar esse cevadozão aqui para ele, para me ofertar para ele. Mas o que Deus tinha dito para Saul? Não traga nada. E Saul, como um soldado indisciplinado, ele desobedeceu a Deus e perdeu a sua liderança. Ali foi onde Saul perdeu a sua liderança. E ele achava que ele estava arrebentando com Deus. Ele achava que ele sabia mais do que Deus, né? Deus disse para não levar, mas é porque ele não está vendo aqui como é que o negócio é bonito. O bom soldado, ele é disciplinado. E a disciplina consciente, sabe? Um bom soldado, ele não precisa ser cobrado acerca das suas responsabilidades. Não precisa. Ele tem a disciplina consciente. Ele sabe quais são as suas responsabilidades. Ele sabe qual é a sua missão. Queridos, disciplina e hierarquia. Você quer saber se há rebeldia? Fale de disciplina e hierarquia. Começa a estribuchar o bicho lá dentro. A Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Em todo lugar existe hierarquia e disciplina. Sim ou não? Não é só no exército. Você trabalha numa empresa, tem hierarquia, tem alguém acima de você. Onde você trabalhar, tem alguém acima de você. Se você tem problema com disciplina e com hierarquia, querido, você vai ter problema em todo lugar que você for. Em todo lugar. O general, ele é a mais alta patente do exército, mas há um ministro da justiça que dá as coordenadas. O ministro tem a presidente. O presidente tem o Senado e a Câmara Federal, que a limita em muitas coisas. O problema é que a gente anda com a síndrome de Adão, a síndrome da independência. E aí a gente tem dificuldade de entender. E um bom soldado, ele não só é disciplinado, mas ele é alguém que entende a hierarquia como algo que é bênção na vida dele. Onde não há hierarquia, se estabelece o quê? Caos. Caos. Onde não há liderança, existe a Babilônia, existe o caos. Um bom soldado, ele tem um comportamento exemplar. O soldado, quando ele vai passando tem um período que, quando ele passa aquele período sem ele cometer nenhuma transgressão, sem ser punido, ele é promovido de comportamento. Ele sai do bom, vai para o ótimo, até chegar no, acho que excelente é o mais alto, né? Excepcional, perdão, é o mais alto. Quanto mais tempo ele passa sem ser punido por algum erro, por ter um comportamento exemplar, ele vai sendo promovido. Um bom soldado é alguém que toma conta, que cuida da melhor maneira possível. O bom soldado, ele é um bom sentinela. Eu lembro quando eu tirava serviço na guarda do quartel aqui do bombeiro, quando eu estava ali naquele horário, às vezes de 2 às 4 da manhã,
Toda a guarnição que estava dormindo ali estava sob a minha responsabilidade. Desse tamanho aqui, ó. Os caras são corajosos, né? Mas o bom soldado é alguém que cuida bem, é alguém que zela por aquilo que é colocado sob a sua responsabilidade. O bom soldado é um bom guarda, cuida bem da sua tropa, cuida bem do seu quartel, cuida bem do seu comandante na guerra. Sabe por quê? Porque se o seu comandante morre, eles ficam sem direção e eles vão cair na mão do inimigo. Eu acho interessante é que a gente, o normal é a gente querer fugir do comando, né? É a gente querer se livrar. Mas o bom soldado, ele entende que se o seu comandante morre, o exército fica sem direção, e a possibilidade dele ser capturado pelo inimigo é muito maior, porque quem tem todas as informações é ele. Um bom soldado, ele é pontual, sim ou não? O soldado que chega atrasado no quartel, na segunda ou na terceira ele já vai pegar uma pancada, já vai pegar uma punição. Começa com advertência, depois vem uma detenção e aí vai agravando. O bom soldado, ele é pontual. E o servo do Senhor, como um bom soldado, ele também deve ser pontual. Que hora que você chega nos cultos? Eita Deus, não sei se você vai voltar domingo não, mas não tem problema. Quando você está aqui hoje, eu vou falar o que Deus tem para falar para você. Que hora você chega, né? Tem gente que nunca chegou atrasado no trabalho, nunca perdeu um voo. Isso quer dizer que você nunca chegou atrasado no aeroporto. Mas também, e aí ao contrário, nunca consegue chegar na hora nos compromissos com Deus. Um bom soldado é alguém pontual. E você percebeu? 6h30 eu começo o culto aqui. Se tiver só eu e o ministério de louvor, a gente começa o culto 6h30. Porque nós estamos querendo tratar esse princípio na vida da igreja. E um bom soldado, ele é alguém pontual. Um bom soldado, ele é assíduo, sim ou não? O soldado que falta a escala de serviço é um bom soldado? O soldado que falta treinamento é um bom soldado? Não é, e nem nunca vai ser. Pastor Nilson falou uma palavra lá na conferência Quem Ama Cuida, que ele disse o seguinte: sabe por que Tomé não creu que Jesus havia ressuscitado? Tomé não creu em muitas coisas porque ele não estava junto com os discípulos no momento da revelação. Sabe por que muitas coisas que você tem errado? Porque você não tem estado presente nos momentos que Deus tem falado. Por isso. Tivemos no domingo pela manhã ministração do Carlos Vilmar aqui na quadra. Meu Deus, que coisa tremenda. E eu fico pensando, quantas pessoas a mais poderiam estar aqui? Para você ser um bom soldado, você precisa ser alguém assíduo. O servo deve ser assíduo aos cultos, às reuniões, aos seminários. Pastor, o que vai ter? Pastor, quando é? Pastor, que hora é? Você é um bom soldado. E ele vai se distinguir dos outros, sabe por quê? Porque ele vai estar melhor preparado. Ele vai estar melhor preparado, porque ele não falta treinamento. E o que nos prepara é o treinamento. Um bom soldado, já vou encerrar, ele é alguém que ele entra na presença do seu comandante em reverência. Sim ou não? Quando um soldado chega diante do seu comandante, qual é a primeira coisa que ele faz? Reverência, respeito. Quando um soldado ele está lá e quando o seu comandante chega, ele se levanta, ele oferece o lugar. É assim no exército, no militarismo. Você tem que dar prioridade. E aí quando a gente fala de reverência, quantas vezes a gente começa o culto aqui, ministério de louvor adorando, e gente batendo papo, conversando. Tem gente que sai daqui, vai conversar, fica conversando lá fora. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui não é lugar de discipular não. Discipulado 1 a 1 é durante a semana. Quando a igreja se reúne, é lugar de reverência ao Senhor, porque o comandante está presente. Porque
porque o general está presente. Tem pessoas que não têm o mínimo de reverência. O louvor está cantando, o pastor está pregando. Aí o neném, a criança lá na frente, parece o Serginho Malandro, fazendo gracinha. Falta de reverência. Quando o comandante está presente, nós temos que ser reverentes. O bom soldado é. O bom soldado é. Começou o culto, ele sabe como se portar. Ele sabe como se colocar diante do comandante. Para finalizar, o bom soldado, ele é alguém que exerce com zelo as suas tarefas para as quais ele foi designado. Paulo, no final da sua trajetória, 2 Timóteo 4,7, ele diz: combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Essa é a frase que todo bom soldado um dia vai poder dizer: combati o bom combate. O que é combater o bom combate? Para mim, combater o bom combate, eu preciso de treinamento. Paulo foi alguém que não faltou treinamento. Paulo foi alguém que foi um bom soldado. Paulo foi alguém que foi submisso. Paulo foi alguém que foi zeloso. Paulo foi alguém que foi disciplinado. E ele chega no final da sua carreira, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queridos, ninguém entra no exército sendo um bom soldado, e um soldado se torna um bom soldado através do treinamento. Ninguém nasce um bom atleta. Você pode até nascer com um dom, mas você só vai se tornar um atleta de ponta, de rendimento, como se diz no mundo esportivo, através do treinamento. Através do treinamento. Você também não se torna um bom soldado do exército de Cristo sem treinamento, porque ninguém chega no exército dele sendo um bom soldado. Todos precisamos ser bem treinados, todos precisamos ser disciplinados para que possamos alcançar os alvos de Deus para a nossa vida. E aí a minha grande pergunta é: você faz parte ou não desse exército? Você está ou não sobre a liderança desse general? Qual é a sua posição hoje? Nós somos chamados para fazer parte desse exército, e quando nós aceitamos o chamado, não somos obrigados, aí sim nós fazemos parte do exército do Senhor. Nós temos um general chamado Cristo, nós temos um inimigo chamado diabo, nós temos uma missão que é resgatar a vida das mãos do inimigo, e nós precisamos ser treinados para cumprir a nossa missão. Amém? Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. E o primeiro convite que eu quero fazer para você hoje à noite é para vocês fazer parte desse exército.